Bom dia, pessoal. Esse assunto que eu vou comentar agora, que pode ser comentado também em outras áreas, não só da biologia. Toda turma que eu entro pela primeira vez, independente se é uma turma aí de segundo grau ou de curso superior, né, na graduação, eu sempre comento sobre esse assunto na primeira aula, que é a investigação científica, o que é ciência, né? Significa conhecimento, né? Vem do latim, e existem vários tipos de conhecimento, não apenas um. E para a gente tentar aí definir ou verificar as diferenças entre eles. Então nós temos aí um tipo de conhecimento chamado conhecimento sensorial ou sensível, que é aquele conhecimento obtido a partir de experiências sensitivas ou fisiológicas, tá? Esse tipo de conhecimento, ele não é só um conhecimento aplicado, por exemplo, à espécie humana. Ele é um conhecimento também que algumas outras espécies, alguns outros animais que são um pouco mais complexos, também têm esse tipo de consegue adquirir esse tipo de conhecimento sensitivo, né? Por exemplo, se você coloca a mão no fogo e você queima, você vai sentir que queimou, sabe que aquilo dali vai te causar um problema, né? E quando você for ver o fogo novamente, você não vai colocar a mão. Não precisou ninguém te explicar isso. Você sentiu, né? E você acaba tendo esse conhecimento. Por exemplo, um cachorro mesmo que entra no mato de espinhos, ele vai se espetar, depois ele não irá entrar novamente ali, porque ele sabe que ali ele vai sofrer algum dano. Então é um conhecimento sensitivo, ele sentiu na pele, né? Existe um outro conhecimento que esse é o mais comum, esse é o que a maioria das pessoas tem, tá? Que é o conhecimento popular, também chamado de conhecimento empírico. É aquele conhecimento do senso comum, né? Ele não tem compromisso nenhum com a análise de metodologias, né? Ele é muito subjetivo, ele é muito superficial. Esse é aquele conhecimento que a pessoa pode pegar e falar assim: ah, não, coma manga com leite, que senão isso aí vai te fazer mal, né? Não existe nenhuma comprovação disso, tá? Então, ele não tem aquela comprovação científica, né? Não tem aquela constatação. Ele é do popular mesmo, né? Ah, eu ouvi dizer e pronto. Então, esse tipo de conhecimento que é muito comum, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse conhecimento, porque é o que a gente mais ouve no dia a dia. Eu digo que na maior parte das vezes aquele conhecimento ele não tem muita fundamentação. Ah, faz uma simpatia para tal coisa, tal. Isso aí é um tipo de conhecimento popular. Nem todo, como eu disse, nem todo conhecimento popular é de todo ruim. Ele é até importante, porque é através do conhecimento popular que pode surgir uma dúvida e dessa dúvida vir uma investigação. E daí você começa a fazer uma análise metodológica daquilo. Então você já está começando a utilizar da ciência. Então, por exemplo, se uma pessoa pega e diz assim: olha, o chá de determinado tipo de planta é bom para diabetes, para baixar a glicemia do sangue, né, para baixar a glicose, para quem tem problema de diabetes. Aí você, mas de onde que veio isso? Ah, não, eu fiquei sabendo através da minha mãe ficou sabendo através de um tio dele, depois sabendo através de um avô dele, assim podia foi passar de gerações. Mas não tem nenhum tipo de comprovação. Então, vamos supor que um pesquisador resolva fazer uma análise dessa planta. Ele pega essa planta, vai fazer a infusão, vai fazer o chá e vai tentar separar algumas substâncias ali, né, que foram liberadas durante a temperatura, né, na hora da infusão, né, do chá, e ele testa essa substância e ele percebe que uma dessas substâncias que tem ali naquela planta, né, no chá daquela planta, realmente ela tem a capacidade de abaixar aí a glicemia do sangue, né?
Então ele percebe que aquilo ali realmente ajuda no controle da diabetes, né? Da doença diabetes. Esse pesquisador ele vai escrever um paper, né, um artigo científico, com essas constatações, com toda a metodologia que ele utilizou, e ele vai publicar numa revista científica. A partir do momento que ele publica numa revista científica, se for uma revista científica de boa qualidade, claro, né, ele vai ter esse reconhecimento, e através disso, esse conhecimento popular, ele deixa de ser conhecimento popular e passa a se tornar um conhecimento científico. E o conhecimento científico, ele preza pela apuração da constatação. Ele busca ali por meio de lei, sistema, o intuito de explicar de modo racional alguma coisa. Esses experimentos eles são sempre passíveis de teste, você precisa sempre estar testando, né, para saber se realmente aquilo dali é real. E existe um outro tipo de conhecimento que é o conhecimento religioso ou teológico. Tá? O conhecimento religioso é aquele conhecimento adquirido através da fé teológica, né? Sendo aqueles textos bíblicos, ou vamos dizer assim, não vamos falar só bíblico, né? Porque senão você está remetendo sempre à fé cristã. Os textos sagrados, vamos assim dizer, porque existem várias religiões, não só uma, né? Além do cristianismo, você tem lá islamismo, budismo, hinduísmo, o próprio judaísmo, né? São outras religiões, né? Não tem só o cristianismo. Então ele busca através desses textos sagrados uma inspiração, uma inspiração e tem uma coisa interessante relacionada com a questão do conhecimento teológico, né? Ou religioso. O conhecimento teológico ou religioso, ele é fundamentado, né, em cima de princípios dogmáticos. O que são os princípios dogmáticos? São aqueles princípios que não são passíveis de teste. Ou seja, então se você procurar explicar alguma situação religiosa pela ciência, você não vai conseguir. Na verdade, sim, existem algumas passagens aí que a gente sabe que hoje a ciência já consegue ter uma explicação racional. Algumas passagens lá bíblicas, algumas. Mas quando você fala que ele não é passível de teste, quer dizer que você tem que aceitar, no caso, na verdade, a pessoa quando segue uma determinada religião, ela vai aceitar aquilo dali como uma verdade absoluta, uma verdade incontestável. Então, quer dizer, olha o que está, né, escrito sobre a questão do conhecimento religioso. Aquilo que você acredita, a sua fé, ela é incontestável. Então, seria muita pretensão ou até mesmo um egoísmo de você, por exemplo, achar que a sua religião é melhor do que a do outro. Se todas elas são fundamentadas em cima de princípios dogmáticos, né, que são incontestáveis. Então, da mesma maneira que uma pessoa não pode contestar aquilo que você acredita, você não pode contestar o que o outro acredita também. Então, se algum fala assim, na minha religião fala sobre isso, né? Aí outra pessoa, não, mas na minha fala é isso, entendeu? Quem está errado, quem está certo? Ninguém está certo, ninguém está errado. Apenas aceitar o que o outro acredita. É incontestável. Senão começa a ter problemas, discussões, começa a ter inimizades. Já existiram até guerras, né, com relação a questões religiosas. E ainda existe, né, em algumas localidades. Então, quando você parte desse princípio, né, que eles são incontestáveis, é que você deve aceitar o que o outro acredita. E uma coisa interessante, né, sobre ainda, para finalizar essa parte de religião, você não tentar explicar um pelo outro, explicar a ciência pela religião ou explicar a religião pela ciência. Na ciência, ela é muito passiva de teste. Por mais que já tenha sido explicado, você pode ainda contestar. Não, vamos fazer então. Então se eu não acredito nisso, eu utilizo a mesma metodologia, vamos pensar um experimento científico. Aí eu não acredito que esse experimento aí funciona.
Ah, vamos pegar agora uma coisa que está na moda, vacina. Eu não acredito que essa vacina aí tenha efeito. Gente, pega a vacina e testa. E vai testando para ver se tem efeito ou não. Utiliza a mesma metodologia que os laboratórios estão utilizando. Viu que tem o efeito? Ah, então, né, você testou, isso é conhecimento científico. Ah, viu que tem efeito? Beleza, né, tá certo, eles estão, né, indo no caminho correto. E publica tal, né, esse conhecimento científico. Agora, conhecimento religioso não é passível de teste. Então não tem como você tentar buscar explicar uma coisa pela outra. Você vai entrar em parafuso, vai ficar meio, né? Isso aconteceu inclusive com Darwin, com Charles Darwin. Um cara que tinha uma mente muito avançada para a época, o cara que nas suas viagens, nos seus estudos, ele conseguiu escrever aí o livro que é utilizado até hoje na área de evolução biológica, que é A Origem das Espécies, né? O livro que ele escreveu. E no momento que ele foi para publicar o livro dele, ele quase enlouqueceu, porque ele veio de uma família muito religiosa, a esposa dele era muito religiosa, então ele teve alguns problemas ali, sabe, para publicar, porque, né, por causa dessas questões conflitantes entre a ciência e religião. E, no caso do conhecimento religioso, é uma dica só que eu dou, tá? Independente da religião que você seguir, faça o seguinte, procure, tá? Sempre fazer o bem, tá? Tentar ser o mais honesto possível, porque igual que eu sempre comento, qual que é a melhor religião? Tá? A melhor religião é aquela religião que te faz ser uma pessoa melhor, que te faz ser um ser humano melhor. Esta é a melhor religião, independente de qualquer uma. Ah, eu sou de família católica e tal, eu frequento a igreja católica, mas a igreja católica não me toca, né? Não tá surtindo efeito em como eu poderia ser ou como eu poderia melhorar. Então procure outra, comece a procurar outras religiões, né? Procure, né, frequentar outras, vá naquela que vai te fazer melhor, tá? O que me faz sentir melhor é a Umbanda. Então comece a frequentar a Umbanda. Se está te fazendo melhor e se está te fazendo se tornar uma pessoa melhor para o mundo, então frequente esta. Tá? Essa é a dica que eu dou. Então, gente, a próxima aula nós vamos comentar aí sobre hipóteses, nós vamos entrar aí mais na parte de conhecimento científico, é o que a gente trabalha dentro da academia, né, dentro da escola. É o conhecimento científico. Então, na próxima aula nós vamos tratar disso aí. Tchau, tchau. Tudo de bom com vocês.